Seção 5. Da garantia e da contragarantia. Artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto nesse artigo, as normas do artigo 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia, acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários. Parágrafo 1º. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor, e às entidades por este controladas, observado o seguinte. Inciso 1. Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. Inciso 2. A contragarantia exigida pela União a Estado ou município ou pelos Estados aos municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Parágrafo 2º. No caso de operação de crédito junto ao organismo financeiro internacional ou à instituição federal de crédito e fomento, para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no parágrafo 1º, às exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Parágrafo 5. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo 6º não se aplica à concessão de garantia por: inciso 1. Empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem a prestação de contragarantia nas mesmas condições. Inciso 2. Instituição financeira a empresa nacional nos termos da lei. Parágrafo 8º. Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada. Inciso 1. Por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente. Inciso 2. Pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Parágrafo 9. Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. Parágrafo 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado em decorrência de garantia prestada em operação de crédito terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. Parágrafo 11. A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de Estados e municípios deverá ser precedida de consulta pública, assegurada a manifestação dos entes. Seção 6. Dos restos a pagar. Artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas
a pagar até o final do exercício. Capítulo 8. Da gestão patrimonial. Seção 1. Das disponibilidades de caixa. Artigo 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição. Parágrafo 1º. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o parágrafo 1º em: inciso 1. Títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação. Inciso 2. Empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive às suas empresas controladas. Seção 2. Da preservação do patrimônio público. Artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo ser destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Artigo 45. Observado o disposto no parágrafo 5 do artigo 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. Artigo 46. É nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Seção 3. Das empresas controladas pelo setor público. Artigo 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição. Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa, em que informará: inciso 1. Fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. Inciso 2. Recursos recebidos do controlador a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. Inciso 3. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado.